Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Eu sou o pastor Paulo Moraes e falo diretamente do estúdio da Assembleia de Deus Plena Unção, Rua do Amaral 95, Rio de Janeiro, pastor presidente Marcos Fernandes. Estamos dando início, a partir de hoje, em uma série de gravações acerca das aulas concernentes à Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã. Que a bênção de Deus repouse sobre todos nós em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a Assembleia de Deus Plena Unção, lugar de amor e comunhão. Cumprimento a todos com a graça de nosso bom e eterno Deus. Estamos prontos e dispostos e inspirados, e por que não dizer entusiasmados, para estudarmos a lição de número 1 de nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, excepcionalmente, a nossa Igreja Assembleia de Deus Plena Unção, no Andaraí, aqui no Rio de Janeiro, está utilizando a revista da Central Gospel. E na lição de número 1, nós estaremos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo. Objetivos da mesma. Primeiro, reconhecer quem é o Espírito Santo nas Escrituras. Objetivo de número 2, apontar a sua presença em alguns textos do Antigo Testamento. Objetivo de número 3, a sua presença em alguns textos do Novo Testamento. E o objetivo de número 4, compreender que o Espírito Santo está na Trindade Divina e, portanto, merece o nosso temor e a nossa adoração. Porque ele é Deus igual ao Pai e também igual ao Espírito Santo, em natureza, em essência e em substância. Desse modo, agora adentremos em nossa introdução. A formulação da doutrina do Espírito Santo, ela ocorreu gradativamente já nos dias do Antigo Testamento. Porém, ela encontrou a sua completude, a sua totalidade nas páginas do Novo Testamento. Desse modo, podemos afirmar que os judeus do Antigo Testamento e os cristãos dos séculos passados não tiveram tanto entendimento desta doutrina como nós temos nos dias atuais, em razão de que ela está muitíssimo bem explanada nas páginas do Novo Testamento. Tópico de número 1. O Espírito Santo é real. Então vejamos o ponto 1, número 1. Ele é um integrante da triunidade divina. Nós separamos 2 textos, apenas dentre tantos outros constantes nas páginas do Novo Testamento, para apresentarmos aos nossos irmãos. Marcos capítulo 1, versículos 10 e 11. O versículo 10 o diz: viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Versículo 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho, em quem me comprazo. Ora, estes 2 textos não deixam nenhuma dúvida no que diz respeito àquilo que acabamos de afirmar anteriormente, ou seja, o Espírito Santo é membro da Trindade Divina. No versículo de número 10, ele é mencionado claramente, o Espírito. Ele desce sobre quem? Sobre a pessoa de Cristo. E no versículo 11, é um versículo extraordinário, Deus está falando a partir do céu, fazendo referência à pessoa do Filho. Então aqui estão os 3 juntos em 2 textos do Novo Testamento. Agora o ponto seguinte, tópico 1.2. O Espírito Santo, ele possui características de uma pessoa. Primeira característica apresentada em nossa lição:
intelecto. O intelecto é ligado ao que? À razão, ao pensamento, à capacidade de estabelecer projetos, de fazer planos e inclusive de executá-los. Então, o Espírito Santo, ele possui intelecto, raciocina por si mesmo. Ele tem os seus próprios planos, os seus próprios projetos. Um exemplo à luz do texto sagrado de memória, Atos capítulo de número 13. Ele, por si só, escolheu Paulo e Barnabé para que fossem os primeiros missionários da igreja primitiva. Segunda característica da pessoa do Espírito Santo, sensibilidade. Sensibilidade é ligada à nossa capacidade de experienciar tristeza e alegria. É algo que está diretamente ligado aos nossos sentimentos. O texto de Efésios 4:30 o diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então este texto mostra que o Espírito Santo possui sentimento. E terceira característica, ele possui vontade própria. 1 Coríntios 12:11, no tocante à manifestação dos dons espirituais, esse texto claramente explicita que é a pessoa do Espírito Santo quem, por decisão própria, reparte a cada um como quer, como deseja fazê-lo. Então, uma rápida recapitulação. Características da pessoa do Espírito Santo. Ele possui intelecto, ele possui sentimento e também possui vontade própria. O Espírito Santo é o agente que preenche, aproxima e conduz. 2.1. O Espírito Santo nos aproxima de Deus. Não existe um outro caminho de nos aproximarmos da pessoa de Deus, a não ser por intermédio da pessoa do Espírito Santo. O texto que apresentamos está em Efésios 2, versículos 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós éramos estrangeiros, porque não pertencíamos ao povo de Deus. E agora que estamos em Cristo Jesus, somos concidadãos dos santos, membros integrantes da família de Deus, e nesta terra somos peregrinos e forasteiros em direção a Jerusalém celestial. Porém, o Espírito Santo, ele também atua na unificação do corpo de Cristo, que isso quer dizer promovendo a unidade entre todos os membros do corpo que compõem a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 13:28, o texto diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, quer dizer homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ainda, ponto agora, tópico de 2.2. O Espírito Santo nos conduz a Deus em oração. É o texto de Romanos 8:26. O que nós observamos nessa passagem da Escritura Sagrada? Que não sabemos pedir como convém fazê-lo. Neste caso, o texto diz que o Espírito Santo, mais literalmente está escrito, o mesmo Espírito intercede. Perceba que eu coloquei a palavra intercede na cor vermelha para destacá-la, por nós com gemidos inexprimíveis. Curiosamente, nesse mesmo capítulo, no versículo 34, a Escritura diz que Cristo também intercede por nós. Nesse caso, nós temos um intercessor no céu, junto a Deus o Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o nosso intercessor nesta terra, porque ele roga em nosso benefício junto ao trono da graça de Deus. Isto não é uma coisa maravilhosa e gloriosa? Neste caso, eu gostaria de perguntar a você que está acompanhando a nossa aula em diversos lugares, igrejas do Rio de Janeiro e até mesmo em outros estados de nossa nação. Vale um aleluia? Com sua permissão, aleluia. O Espírito Santo nasce
Escrituras do Antigo Testamento. Citamos Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, como diz o hebraico, Bereshit bara Elohim et Hashamai. E o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esta é a primeira menção à pessoa do Espírito Santo nas páginas do Antigo Testamento. É bom explicar que o Espírito Santo não é uma coisa, não é um objeto, ele não é um fluido, ele não é uma mera influência. Já explicitei e vou enfatizar isto com toda a seriedade, firmeza e temor diante de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Repetindo, igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em essência, substância e natureza. E no princípio da criação, ele estava se movimentando sobre a face das águas. Agora o ponto de número 3.2. Menção à pessoa do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento. Vamos mencionar aqui João capítulo 1, versículo 32, um texto semelhante àquele que citamos anteriormente, Marcos 1, versículo número 10, uma referência ao mesmo acontecimento, ou seja, ao batismo do Senhor Jesus Cristo nas águas por João Batista. Porém, esse texto está no Evangelho escrito por João. O texto diz: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então o Novo Testamento aqui faz menção à pessoa do Espírito Santo. Logicamente existem dezenas de textos que mencionam a pessoa do Espírito Santo. Logicamente, em virtude da exiguidade do nosso tempo, estamos mencionando apenas este de João 1,32. Mas também citarei agora a última menção à pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento, que está em Apocalipse 22 e 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vale ressaltar o seguinte: já no capítulo 22 do livro do Apocalipse, tudo quanto estava previsto para cumprir-se, cumpriu-se, inclusive o período da grande tribulação. Porém, no capítulo 22, o Espírito Santo ainda está fazendo um convite a uma classe de pessoas, fique bem claro, aos pecadores, aos impenitentes, aos rebeldes. Ou seja, ele está ainda chamando, convocando a todo e qualquer pecador perdido para que receba a mensagem do Evangelho de Cristo. O texto o diz novamente: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Será o último convite do Espírito Santo para os pecadores perdidos naquele dia. Isto prova que o Espírito Santo continuará insistindo para que as pessoas perdidas sejam salvas, porque este é o grande presente de Deus para a humanidade perdida. O Espírito Santo revela-se em totalidade, ou seja, completude, no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, sua presença é notável. Nós observamos isto em Gênesis, capítulo de número 1, já mencionamos o versículo 2, ele movendo-se sobre a face das águas. Mas aqui ainda podemos observar que o Espírito Santo se fez presente na criação do homem. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Também na capacitação de homens, Números capítulo 11, versículos 16 e 17, é aquele texto escriturístico quando Deus separa 70
70 homens dentre os filhos de Israel para auxiliarem diretamente Moisés na administração do povo. Deus então mandou que ele convocasse esses 70 homens, retirou do Espírito Santo que estava em Moisés e repartiu com estes 70 homens, a fim de que a partir de então o Espírito Santo os capacitasse a auxiliarem Moisés e realizarem a obra para a qual o Espírito Santo estava a chamá-los, a convocá-los. E também o Espírito Santo revelando o futuro. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, uma passagem extraordinária falando sobre o derramamento do Espírito Santo, que cumpriu-se parcialmente em Atos capítulo 2. É uma passagem magnífica que aponta para um futuro distante no que diz respeito ao seu cumprimento literal, exatamente quando no milênio, ocasião na qual Cristo estará reinando nesta terra por 1000 anos. Então esta profecia é registrada por Joel, capítulo 2, repetindo versículos 28 a 29, cumprir-se-á cabalmente ao pé da letra. Tudo isto obra da pessoa do Espírito Santo, revelando, através do profeta Joel, aquilo que acontecerá ainda em um futuro distante. Neste caso, o Espírito operou poderosamente a fim de cumprir os desígnios de Deus. Como ainda temos um pequeno e curto período de tempo, atividades para fixação. Primeira, o Espírito possui características de uma pessoa? Você consegue recordar-se quais são essas 3 características? Pois bem, primeira delas, ele possui intelecto. Não vou mais mencionar os textos escriturísticos, eu só vou explicitar novamente que o intelecto diz respeito à mente, à capacidade de raciocinar. Ele possui sensibilidade ou sentimento, tanto que ele pode ser entristecido, e neste caso a recomendação é que nós não o façamos, isto é, não entristeçamos o Espírito Santo fazendo absolutamente nada que não seja de seu agrado. E o Espírito Santo também ele possui vontade própria, a capacidade de tomar as suas próprias decisões, e eu expliquei que na manifestação dos dons espirituais é ele quem decide quais dons e com quem estes dons serão repartidos. Agora, a atividade de fixação número 2. Cite as passagens bíblicas em que a palavra Espírito aparece pela primeira e pela última vez. Ora, esta atividade de fixação é extremamente fácil, quase infantil. Qual é a primeira referência à pessoa do Espírito Santo? Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, principalmente o versículo 2. E a última, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17. Estamos concluindo esta nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 1, ele é o Espírito Santo. Desse modo, queremos agradecer a você de todo o nosso coração que esteve nos acompanhando, estudando esta importante lição da EBD conosco, e juntos crescemos um pouco mais no conhecimento da Escritura Sagrada. Lembrando que a nossa aula ela foi ministrada a partir do estúdio da Assembleia de Deus, Plena Unção, Lugar de Amor e Comunhão, Rua do Amaral, 95, Andaraí, Rio de Janeiro. Então agradeço a você, que Deus te abençoe rica e abundantemente por Cristo Jesus, e até a nossa próxima aula de número 2. Amém.